amigo vascaíno. Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente expor a nossa opinião sobre os principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E vamos falar aqui sobre a coletiva aí de apresentação do Edmar Lopes, português muito sincero, e muito tempo que eu não vi uma firmeza do jeito que eu vi hoje na fala de um dirigente vascaíno. Espero que verdadeiramente não haja interferência e que dê tudo certo. A gente vai falar aqui sobre o processo de contratação do Vasco da Gama, porque hoje o Admar Lopes explicou como que está essa situação. Várias negociações aí com desfecho final, né? E essa situação também que eu já tinha antecipado, Vasco renovando aí com o Léo Jardim, mantendo o Ryan. Meu amigo, como é bom a gente ficar do lado aí da verdade. E o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, venha fazer parte da nossa família, se inscreva no nosso canal, se inscreva. Vamos lá, vamos começar falando aí sobre a apresentação aí do Admar Lopes, né? O Admar que demonstrou ali muita confiança hoje, na minha humilde opinião. Relatou que quase veio para o Vasco da Gama ano passado, no mês de março, ao ser convidado pela 777 Partners, mas ele preferiu continuar na Europa. Ele falou muito ali sobre alguns aspectos legais. Falou que tem que enxugar a folha aí do Vasco da Gama para a gente fazer contratações. E esse processo de enxugar a folha do Vasco da Gama já começou com a saída de Dimitri Payet. 1,5 milhão ali de reais de economia que está permitindo que o Vasco vá ao mercado atrás aí de reforços. Isso mesmo. E ele falou hoje que vai fazer de tudo para que os 11 titulares do Vasco não sejam negociados, que pegou a gente muita surpresa, porque o Piton, por exemplo, tem uma proposta aí da Roma, mas a pedido do Fernando Diniz, o Fernando Diniz pediu para que os 11 titulares fossem mantidos aí no plantel do Vasco. E ele fez questão de ressaltar aqui que o Vasco fez uma nova proposta para o Léo Jardim. Ele deu um prazo até a próxima semana, dia 23, o Léo Jardim se reapresenta aqui no Vasco da Gama para avançar na renovação. Uma coisa que o Laureano já tinha falado aqui para vocês por diversas vezes, que o que estava pegando era aquele débito lá que o Vasco vai parcelar para poder fechar o contrato até 2030 com o Léo Jardim, certo? Ele também falou sobre a situação do jogador Ryan, e a orientação é para que o Ryan não seja negociado. Já estou falando isso aqui pelo menos também há 2 meses, que o Ryan não deixaria o Vasco da Gama. A verdade aí prevalecendo. O Admar Lopes, que tem algumas negociações aí em curso, né? Cara, o Vasco, aí na segunda-feira, inclusive, já pode fazer anúncio, certo? Vi muitas pessoas falando: o Leandrinho não conta como reforço. Conta sim.
conta, porque o Leandrinho, quando foi lá para o Al-Shabaab, poucas pessoas imaginariam que o Leandrinho voltaria para o Vasco, tá? E o Leandrinho retorna aí. Mais uma situação aqui que eu quero passar para vocês, tá? O Diniz realmente pediu um 5, um volante, tá? E as negociações aí com o volante está muito próximas aí de serem sacramentadas do Lorenzo Scipione, lá do Tigres da Argentina. O jogador tem um índice muito pequeno com relação à situação aí de cartões amarelos aí, que tem uma média de 7 desarmes durante as partidas aí. A gente passa essa situação para vocês. Situação aí também muito bem encaminhada do jogador Vitor Sá. Olha só que contratação de impacto aí dos Gigantes da Colina, a situação do Vitor Sá, hein? Ninguém imaginava que o Vasco fosse aí ter condições, né, de trazer o Vitor Sá. O Vasco aí, apalavrado com o Vitor Sá, vai ter novidade, tá? O Vitor Sá deve ser apresentado aqui no Rio de Janeiro antes mesmo da abertura aí da janela. As bases salariais aí com o Vitor Sá já estão ok. Tem uma informação também em primeira mão com relação à situação do jogador Elinho. A situação do jogador Elinho no Vasco da Gama deu uma reviravolta. O Vasco colocou essa negociação com o Elinho em stand-by, porque surgiu a possibilidade aí de o Vasco da Gama contratar aí 2 atletas. O Biel, lá do Sporting Lisboa, certo? O Vasco, inclusive, já fez uma proposta para esse jogador, certo? Para ele vestir a camisa Cruz Maltina, e entende-se, o scout do Vasco, que o Brian Rodrigues é um jogador muito mais barato, tá? Muito mais plausível para o Vasco da Gama trazer. E o que eu gostei hoje foi da honestidade do Admar, porque ele falou assim, ele foi perguntado sobre o Douglas Luiz, ele falou, um jogador desse calibre de nível de seleção brasileira, que está lá na Europa, não tem como a gente trazer. Então ele foi muito sincero, com os pés no chão, igual a gente está falando aqui, vai trabalhar em concordância com o Fernando Diniz, que, por exemplo, pediu o jogador Brenner aí para o ataque Cruz Maltino, né? Um belíssimo jogador também. Então a situação está evoluindo no Vasco da Gama, está evoluindo. O que está me deixando preocupado nessa situação toda, o Vasco tem 4 negociações aí encaminhadas do meio para frente. Agora, o Vasco não está tratando a zaga como prioridade e acho que o Vasco deveria trazer mais zagueiros aí, e digo no plural, porque a nossa zaga ela não passa segurança. Então, assim, gostei do que vi hoje do Admar Lopes, tá? Gostei bastante da sinceridade dele e, assim, não fosse esse profissional chegar aqui, se tivesse na mão do Felipe e do Pedro Paulo, a gente teria perdido o Léo Jardim, a gente não estaria conversando aí com alguns profissionais como esse Biel, que já tem o dedo dele lá do esporte, né? Enfim, tem um jogador lá do Benfica também, Gianluca Pisinatti também. Várias situações surgindo aí. Vasco se movimentando bastante. Eu estou confiante, hein? Que o Vasco vai fazer bonito nas competições de Copa. O Campeonato Brasileiro é recuperação, mas as competições de Copa
dá para o Vasco da Gama ir mais longe. Agradeço pela sua atenção, torcedor Cruz Maltino, e não deixa de se inscrever no canal e te aguardo aqui na nossa live das 9h20 hoje. Muito obrigado.